Eu creio, igreja, que Deus já está fazendo grandes coisas no nosso meio. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta comigo lá em Daniel, capítulo 6. Vou te dar um tempinho aí pequeno para você achar, mas suficiente, espero. Antes de Oséias, depois de Ezequiel. Se você tiver com o smartphone é muito fácil, né? Vai pelo índice ali, clica, já vai direto no texto. Eu vou usar aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Eu não tenho dúvida aqui que talvez, olhando para o rostinho de vocês, a grande maioria eu conheço. Talvez toda a igreja aqui já tenha ouvido uma pregação sobre esse texto que eu vou trazer. O que eu acho lindo na palavra de Deus é isso. Você pode trazer inúmeras pregações sobre o mesmo texto, que sempre tem revelações escondidas ali, tem tesouros que nós ainda não garimpamos, tem coisas que o Espírito Santo ainda não nos revelou, e às vezes a gente ouve até a mesma mensagem, do mesmo pregador, 2 vezes, e aí na segunda vez a gente, que era isso? Quantos aqui já leram um livro pela segunda vez, muito tempo depois, né? Já teve a sensação? Você fala, é outro livro, é outra pessoa lendo o mesmo livro. Então eu creio que vale a pena pregar de novo, vale a pena ler de novo esse texto. Eu creio que é direcionamento do Espírito Santo, que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. O título da pregação é o quanto você pagaria pela sua oração. Quanto que você pagaria pela sua oração? Não quanto você pagaria para alguém orar. Uma vez eu estava num evento, era muito grande, tinha milhares e milhares de pessoas, e passou um homem assim, aí todo aquele vocabulário religioso, sabe? Varão, não sei o que e tal. E aí, oi, tudo bem, né? Então, é o seguinte, eu estou pedindo uma oferta aqui, 10, 50, 100 reais, e eu vou no monte por você. Eu jejuo por você, eu oro por você. Eu falei, olha, um novo produto, né? Oração terceirizada, né? Ele vai abrir uma startup disso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que ridículo isso, né? Agora eu não estou falando de outro orar por você. A gente é crente, a gente tem acesso a Deus. Eu estou falando quanto você pagaria pela sua oração. Vamos supor que você tivesse que pagar. Eu vou ter que orar. Você paga por minuto. Quanto você estaria disposto a desembolsar para pagar por um momento com Deus? Já imaginou isso? Será que eu gastaria 500 reais numa oração de meia hora? Deus, por 250, 15 minutos já dá. Passa uma lista corrida bem rapidinho, né? O Senhor abençoa aqui minha família, Galvão Bueno narrando. Tinha até um amigo meu, né, que ele brincava, ele colocava assim uma lista na cama dele, e antes de dormir ele falava, Senhor, abençoa tudo isso aqui em nome de Jesus, amém, e dormia. Eu falei, que prático, né, que sábio. Quanto que você pagaria pela sua oração se tivesse que pagar? Então, se alguém chegar com um carro aqui que você nunca viu, um carro que você nunca viu, legal, você dá uma olhada por fora, a pessoa fala, paguei 5 milhões de reais nesse carro. O que você faz? Meu Deus, não vou nem encostar, né? Você quer dar uma voltinha, Michel? Não, nem vou dar uma voltinha, não tenho dinheiro para pagar a franquia de um seguro de 5 milhões, né? Você já olha, esse banco, você começa a prestar atenção em cada detalhe, né? E o contrário, algumas pessoas vão para fora e dão presentes, né? E aí eles falam assim, chegam com um presente lindo, né? Falam, Neto, eu trouxe um presente para você aqui, comprei quando eu estava na Flórida, tal, papapá, tal. Aí o Neto todo empolgadão, o Michel, o pastor me ama, lembrou de mim. Cara, você não acredita, Neto, paguei $1. Ele olha, pá. Você já percebeu isso? Que aí quando você fala o valor do presente, meio que dá uma... não vai falar que não, né? Dá, né? Achei que o Michel gastou uma grana comigo, gastou $1. Tá? Só que $1 já é uns 6 conto, né? Mas beleza. Gastou $1. E aí quando a gente vai para outros exemplos, a gente vai percebendo a mesma coisa. Que a gente sabe o quanto uma coisa vale, pelo quanto que foi paga por ela. E aí eu vou para o exemplo máximo. Quanto que vale a igreja? Não esse prédio, mas quanto que vale a igreja como corpo de Cristo? Quanto que vale a comunhão dos irmãos? Sabe como que você descobre o preço da igreja? Quando você sabe o quanto foi pago por ela. E aí quando a gente para
para entender que a igreja foi paga pelo sangue do Cordeiro, você vai tratar a igreja de uma maneira diferente. Você fala, esse negócio é muito caro, né? Mas o foco que eu quero dar aqui hoje é a oração. Quanto que vale uma oração? Quanto você pagaria por uma oração? Quanto que você acha que custa uma oração? E para isso, vamos para Daniel capítulo 6, verso 1, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. Aqui são pessoas que têm uma autoridade, delegados, príncipes, presidentes, tá? Para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, hierarquicamente acima desses 120. Um dos quais era Daniel. Ou seja, existiam 120 pessoas, 123 no caso, mais poderosas do reino. Mas não era do reino do Brasil, era do reino mais poderoso que existia naquela época. Não sei hoje, Estados Unidos, China, não sei qual que está mais poderoso aí. 123 pessoas mais importantes. 120 eram mais importantes, só que entre esses 120, tinha 3 mais importantes ainda do que os 120. Era a nata da nata, a elite, que comandava o mundo daquela época. Entre esses 3 estava Daniel. Continuando, os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, verso 3, Daniel se destacou tanto entre esses 3, entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Gente, quem era Daniel, né? Então, de uma maneira bem rápida aqui, a gente precisa entender que Daniel era alguém competente, era alguém sábio, era alguém que estudava, era alguém que era esforçado, era alguém que acordava cedo para trabalhar, era alguém que trabalhava muito, era alguém que tinha as melhores técnicas da época. Eu creio que se Daniel sentasse hoje numa empresa, ele daria aula para qualquer CEO, ele ia ensinar qualquer coisa, né? Desde vendas, a aplicação, a desenvolvimento, a controle de qualidade, a logística, tudo. Alguém que fez ali a faculdade, né? Tem lá no capítulo 1, com a elite da época. Alguém que além disso se destacou entre aqueles, sendo julgado entre a elite 20 vezes mais inteligentes que os colegas. Então seria alguém da pós-graduação. Guarda isso, igreja, Daniel era competente. Às vezes nós cristãos achamos que vamos ter resultado apenas, não que seja pouco, mas por sermos cristãos. Então eu vou lá e oro, e Deus me abençoa, porque sou filho de Deus, né? Estamos ali. E aí eu não estudo, na escola eu tiro 4,9, e no serviço eu chego atrasado, e eu sou o último lugar em tudo, sou mediano em tudo, e eu quero pedir para que Deus me coloque no topo, mas eu não tenho um comportamento de competência. Daniel era o mais competente de todo o governo. É isso que vale a gente destacar. Mas por que ele era? Por ambição? Não, ele era o mais competente porque ele espelhava o caráter de Deus aqui. Imagina Jesus fazendo alguma coisa. Imagina Jesus na sua empresa. Meu Deus do céu. Recorde de vendas, Jesus, estourado, né? Reunião com eficácia, Jesus. Quem chega mais cedo? Jesus. Falta por doença, 0. É um aproveitamento ali imbatível. E nós somos o que? Imagem e semelhança de Deus. Jesus nos devolveu essa identidade. Então Daniel era tudo isso aí. Mas não é o foco da pregação, vamos continuar. Verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Difícil, hein? Nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, o verso 4, o verso 5. Além de ter competência, ele tinha caráter. Não havia nele falta alguma. Daniel não fez um esquema, Daniel não pegou uma grana por fora, Daniel não fez um contrato fraudulento, Daniel não prejudicou ninguém, Daniel não deu 1 centavo de prejuízo para o
imperador aqui para Dário. E aí? Não tem nada para achar. Daniel não contou uma mentira na reunião, Daniel não fez um relatório falso. Quem era esse homem, né, igreja? Homem extraordinário, não tinha nada para acusar Daniel. Aí tiveram que buscar uma armadilha, que a gente vai ver. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Verso 7. Todos os supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. O comecinho do verso 7 diz assim: todos os supervisores. Tinham quantos supervisores, igreja? 3, e 120 sátrapas. 3 supervisores. Tem o Daniel, tem o João e tem o Zé. Não é uma revelação, tá, gente? Não sei, chutei o nome aqui. Tem o Daniel, tem o José e tem o João. Gente, se o José e o João toparam um negócio desse, com certeza o Daniel não topou. O que eles fizeram aqui? Aonde começa a armação? Dizer que todos os supervisores tinham aprovado isso, sendo que Daniel jamais aprovaria isso daqui. Eles agiram ardilosamente, eles manipularam o rei. Teve um mau caratismo aqui envolvido. Foi um golpe muito sujo. Consequentemente, o rei, que tinha Daniel por favorito, a partir do momento que você fala todo mundo aprovou, o rei pensou o quê? Daniel aprovou, então vou lá, vou assinar. Olha só, já usaram o seu nome aí para falar coisas que você fez que você não fez? Bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo. Continuando. Agora, ó rei, emite o decreto. Dario assinou o decreto. Vamos lá para o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Daniel, ele vai lá e descobre toda a armação que fizeram. Quanto custava uma oração? Uma oração aqui custava a morte. Você dobrar os seus joelhos e você orar a Deus custava a morte. Custava uma carreira de alguém competente, que era uma das pessoas mais importantes do mundo daquela época. Custava todo o caráter que ele tinha demonstrado. Custava a família dele perder alguém. Custava ali uma situação embaraçosíssima para um homem que estava aqui com 70 anos de idade. Como custava caro essa oração? Eu não tenho dúvida que Daniel pagaria qualquer coisa. Pagaria qualquer coisa para orar. Se eu preciso orar, eu pago o meu título, eu pago o meu caráter, eu pago a minha reputação, eu pago qualquer coisa. Porque o preço aqui de orar era ser jogado na cova dos leões. Então Daniel teve uma escolha. Ou eu deixo de orar, ou eu oro e pago o preço de ser jogado na cova dos leões. Ele ora e paga o preço de ser jogado na cova dos leões. Gente, olha quanto valia uma oração para Daniel. Eu gostaria que você guardasse muito isso. Ele paga muito caro por uma oração. Agora, igreja, se Daniel paga muito caro, e Daniel é alguém muito sábio, então é porque oração vale muito. Você não concorda comigo? Você acha que Daniel era alguém que desperdiçava alguma coisa? Daniel era alguém que não era competente? Daniel era um mau caráter? Não. Então, se ele pagou o preço da sua vida para orar, é porque a oração valia mais do que a sua vida. Gente, isso é uma advertência para a gente. Primeiro, para mim, quando eu olho para isso, eu falo: Deus, como eu desperdiço o tempo, como eu poderia estar orando mais. Quanto que custa um Netflix? R$30 por mês, né? Pode usar à vontade. Eu uso o Netflix, eu assisto minhas séries, mas às vezes eu acho que Deus olha para a gente e fala: coisa que custa R$30 por mês, e você está tão dedicado a isso. A oração que custou ali uma sentença de morte para Daniel, você dedica minutinhos. Não é um contrassenso? Se a gente for parar para pensar. Eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para orar, significa que a oração não vale tanto para você, não é verdade? Tem uma frase aqui
Stuart Holland, que ele diz assim: a verdadeira cova dos leões para Daniel era seu quarto. Imagine a tentação a cada vez que fosse se ajoelhar para orar. Provavelmente ele tinha tentações assim, ó. Pense na influência que continuará exercendo se mantiver o seu status. Ore secretamente em seu coração, se quiser. Mas por que fazê-lo como você sempre fez? Daqui a 30 dias, isso passa e você volta a orar como antigamente você orava. Que tentação, né? Que tentação. Eu creio, igual o Stuart Holland, que realmente a disputa ali, a cova dos leões era o quarto de Daniel. Era onde ele tinha que enfrentar toda a acusação do diabo. É onde ele tinha que enfrentar toda, oposição e continuar firme no seu propósito. A gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, ele paga o preço. Quanto custa oração? Oração custa a minha vida? Tudo bem, está aqui, ó, à vista. E ele paga o preço de uma maneira muito clara, porque a gente nota aqui que eles ouviram, né? Se eles flagraram, eles ouviram Daniel orando. Então Daniel orou em alta voz. Daniel estava disposto realmente a pagar o preço. Ele não estava disposto a sonegar nada. Se a oração custa a minha vida, que custe a minha vida, mas eu não perco a minha comunhão com Deus. Gente, que exemplo extraordinário. Quantas vezes a gente troca comunhão com Deus por coisas tão pequenas, e Daniel não estava disposto a trocar. Ele paga o preço. Segunda coisa que a gente aprende, disciplina. Orava 3 vezes ao dia. Salmo capítulo 55, verso 16 e 17. O salmista vai dizer: 3 vezes eu oro, né? Orava de manhã, ao meio-dia, à tarde. Eu clamo, Senhor, a Ti, Deus me atende, porque eu confio em Ti e tal. Ele tinha uma disciplina. Então, igreja, realmente, nós precisamos de uma disciplina de oração. Não adianta a gente só ficar esperando. Do nada vai me vir uma vontade assim. Agora eu estou doido para orar. A gente precisa de uma certa regrinha, né? A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne. Aí Jesus vai lá e dá uma bronca nos discípulos, por quê? Vocês não vigiaram comigo nem 1 hora, nem 1 horinha, vocês puderam orar comigo. Sendo que Daniel orava aqui correndo risco de perder o pescoço. Terceira coisa, nós vemos aqui, olha que lindo isso, finalzinho do verso 10, e orava agradecendo ao seu Deus. Aleluia, né? Ele não estava lá, Deus, o Senhor podia ter impedido esse decreto, né? Esses desgraçados, endemoniados filhos de Jezabel, né? Se levantaram contra mim. Que raiva, Senhor, eu quero matar. Eu acho que no fundo ele deve ter tido uma raivazinha também, que ele era homem, né? Mas o que ele faz? Ele não reclama, ele vai lá e agradece: Senhor, obrigado. Aí você fala: Daniel, obrigado pelo quê? Armaram para sua cabeça a corda. Ele estava lá agradecendo, diferente do povo no Egito, que caía maná do céu. Estou enjoado de comer maná, Deus, não dá. Ele ia lá e agradecia. Depois, por último, né, claro, orando, pedindo ajuda, finalzinho do verso 11, pedindo intervenção de Deus. Claro, essa é a oração que a gente mais faz, né? Senhor, faz, desce o céu na terra. Orava, pedia a Deus. Vamos continuar. Lá no verso 12, foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Aqui o rei concorda. Aqui eles contam que Daniel, né, realmente cai nesse enredo. Ao verso 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Só que aqui não era um autoritarismo que o rei simplesmente fazia o que ele queria. Você tinha a lei lá dos Medo-Persas e o rei era obrigado a seguir aquela lei. Porque pensa bem, isso dava uma estabilidade no governo dele. Quando o rei ia lá, assinava uma lei, se ele pudesse revogar a lei que ele assinou, ele seria um rei pouco confiável. Então você vai lá, faz toda uma estrutura, né? Você confia naquela lei, tem um decreto, e depois o rei muda. Então o rei não podia, pela lei dos Medo-Persas, mudar o decreto para se beneficiar. De repente era melhor até que o Brasil, né? O Império Medo-Persa. Não podia lá mudar a regra na última hora, igual a gente vê aqui, né? Não podia, tinha que segurar. Então ele assinou, ele tinha que honrar aquilo até o final, para ter uma estabilidade no governo, senão ele correria um risco aqui de deposição, de revolta, sei lá o quê. Mas ele não podia, e ele ficou lá o dia inteiro,
buscando uma brecha na lei, talvez, né? Será que tem alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu creio que ele chamou ali os sábios, e soou, não adiantou nada. Ele teve que mandar Daniel mesmo, não teve saída. Os homens lhe disseram, não tem o que fazer e tal, verso 16, então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, olha que legal, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo, como se fosse uma assinatura, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Então, quando você vai lá e sela, ninguém pode mudar. Os nobres e os reis foram lá, os nobres e o rei. Verso 19, logo ao amanhecer, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Olha que interessante. Ele não queria que Daniel morresse, ele gostava de Daniel, mas como ele não podia revogar a lei, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Ele não queria muito no livramento de Daniel, não, né? Estava aflito, mas ele chama, e ele diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha que lindo, hein? Que testemunho, você serve continuamente, pode livrá-lo da cova dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aleluia, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, aleluia, Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. O rei, ele põe um decreto. Qual que era o primeiro decreto do rei? Você só poderia dirigir orações ao próprio rei, como uma divindade. Você só poderia fazer pedidos ao próprio rei. Esse era o decreto. Guarda essa primeira parte. Depois, quando o rei vai entregar Daniel para a cova dos leões, o que ele fala? Que o seu Deus o livre. Então o próprio rei aqui, no meu entender, ele já está quebrando a sua própria regra, né? Então aquele que deveria receber os pedidos e se coloca nessa posição de altíssima arrogância, é aquele que fica o dia inteiro tentando arrumar um jeito de ajudar Daniel e não consegue. O rei aqui tinha que ser direcionado todos os pedidos, ele é absolutamente impotente aqui, ele não pode fazer nada, ele está de mãos atadas. Olha que cena incrível, né? Fizeram uma armação para um rei que na verdade não tinha todo o poder, ele estava limitado. O que fizeram? Manipularam, na conversa manipularam esse rei, para que ele fizesse aquilo que eles queriam. E quando nós oramos, nós não manipulamos Deus para Ele fazer aquilo que a gente quer, nós trazemos a realidade do céu para a terra, e nós glorificamos o nome de Deus. Essa é a diferença. E aqui existe uma ironia muito grande, porque enquanto o rei que arrogou para si todas as orações, não consegue, não pode fazer nada, o Deus para quem Daniel orava, é aquele que tira Daniel da cova dos leões, né? Você não pode orar para o Deus de Israel, só ora para mim, só que eu não consegui te livrar, e o Deus de Israel conseguiu, em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, às vezes nós olhamos os reis aqui desse mundo, nós olhamos as circunstâncias naturais, e nós achamos que nós não temos saída, mas quando nós dobramos o nosso joelho, existe um poder liberador do céu na terra, que não existe em nenhum outro lugar. Por isso que vale a pena pagar o preço pela oração, por isso que vale a pena nós dobrarmos os nossos joelhos, porque Daniel orava, porque Daniel sabia aquilo que Tiago vai dizer muito lá para frente: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Por isso que vale a pena orar, não é igual pedir para um rei, é pedir para aquele que criou o universo, né? Então existe uma diferença aqui, existe outra ironia aqui. Eles vão lá e selam aquela cova. O que era esse selo? Que aquela sentença não poderia ser modificada. O
que o Deus de Daniel faz? Modifica aquela sentença. Quem que é a autoridade? E aí eu vejo o apóstolo Pedro, impetuosamente, pregando, convertendo 3.000 pessoas, depois sendo preso, ameaçado, e aí ele diz assim: importa mais temer a Deus que aos homens. A mesma coisa que Daniel está fazendo. Primeiro lugar na minha vida não é Dario. Primeiro lugar na minha vida não é a minha competência. Primeiro lugar na minha vida não é o meu cargo. Primeiro lugar na minha vida não é o meu conforto. Primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. Ou seja, eu pago o preço que for para ter comunhão com Ele. Vale a pena ter comunhão com Ele. E quando eu vejo essas ironias, eu fico fascinado com a glória de Deus. E lá no verso 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com mulheres e filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Primeira coisa, que Deus faz justiça. Vale a pena a gente destacar. Como não é o tema da pregação, vamos para o segundo ponto aqui. Alguns poderiam dizer: cara, o rei teve uma sacada. O rei até poderia ter essa sacada. Olha como faltou inteligência para ele. Deixar o leão de barriga cheia, né? Não era uma saída? Qual que era o decreto? Jogar na cova dos leões. Então vamos deixar os leões ali bem satisfeitos, né? Dá bastante comida. Vamos fazer uma churrascada para os bichos, né? Aí depois eu ponho o Daniel lá, eles vão olhar de boa, vão estar dormindo. Aqui a gente repara uma coisa, que aqueles leões passaram a noite com fome, porque na hora que jogam aquela família, eles vão lá, ou seja, não teve esquema para salvar Daniel. Quem salvou Daniel realmente foi Deus, né? Aqueles leões estavam famintos e passaram uma noite com fome, porque o Deus de Israel falou: não, hoje você não vai jantar, né? Hoje não, aguenta, leãozinho, que amanhã tem gente a rodo, amanhã é banquete, hoje não, hoje segura a onda. Os leões tiveram que obedecer. Continuando, verso 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel. Aqui eu gosto da revista corrigida. A única parte que a revista corrigida é melhor aqui. A revista corrigida diz assim: para que os homens temam e tremam diante do Deus de Daniel. Coisa linda. Não é para tremer diante dos leões, é para tremer diante do leão de Judá. Não é para tremer diante do rei Dario, é para tremer diante daquele que é o rei dos reis. O que o rei Dario está fazendo aqui? Ele está editando um decreto. Não porque Daniel o manipulou, mas porque ele viu a glória de Deus. Existia um primeiro decreto, que era um decreto de morte para Daniel, que era uma armação, que era um intento do maligno. Mas agora existe um segundo decreto, que é a glorificação de Deus. Somente a Deus seja dada toda a glória. E às vezes, igreja, a gente fica preso no primeiro decreto. Mas qual que é a diferença do primeiro e do segundo decreto, além da bênção que eles trazem, né? A diferença é que no percurso do primeiro para o segundo decreto, existe uma coisa chamada oração. A diferença entre cair fogo do céu ou não cair, existe uma coisa chamada oração. A diferença entre o paralítico andar e o paralítico não andar, existe uma coisa chamada oração. A diferença de um leproso ser purificado ou não ser, existe uma coisa chamada oração. A oração, ela faz a intermediação dos nossos milagres. Por isso que a oração de um justo, ela muito pode nos seus efeitos. Então, entre o primeiro decreto que trazia a morte e o segundo decreto que exaltava o Deus de Daniel, existia uma coisa, a oração. E o que Daniel sabia? Daniel sabia que valia a pena pagar um alto preço pela oração, porque a oração feita para o Deus de Israel, ela tem um poder de mudar realidades. Então, igreja, muitas vezes nós ficamos presos ao primeiro decreto. Decretos ruins, coisas ruins que aparecem na nossa vida. Notícias ruins, não apenas decretos. Ou você não vai dar certo, isso não vai acontecer, você não vai sair do lugar. Está decretado, olha as circunstâncias. O rei está contra você, os leões estão morrendo de fome. Armaram contra você. Você, contra 122. Tá? O rei não pode fazer nada por você, porque o rei que assinou o decreto. Ninguém pode fazer nada. A sua sabedoria não pode fazer nada. Seu rei não pode fazer nada.
sua competência não pode fazer nada, seu dinheiro não pode fazer nada. Daniel, você não tem saída. Você não tem saída em relação àquilo que você está vivendo hoje. Para que continuar orando? Se você orar, vai piorar ainda mais. Não ora. O decreto já foi feito, acabou. Não vale a pena você pagar o preço de dobrar o seu joelho. Não vale a pena você orar, não vale a pena você fazer alguma coisa, porque já está decretado tudo contra você. Qual que é o problema, igreja? Que muitas vezes nós paramos nesse primeiro decreto. É interessante no texto aqui que eu não vejo Daniel amedrontado, eu não vejo Daniel reclamar, eu vejo Daniel agradecer, eu vejo Daniel orar, eu vejo Daniel enfrentar a morte. E por meio da oração, ele chegou no segundo decreto. Ele chegou no reconhecimento que o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Então, igreja, em nome de Jesus, quanto que você paga para orar? Você pode pagar 15 minutos, 30 minutos, você acha que vale? A oração vale 30 minutos do seu tempo? Quanto que você está disposto a pagar? Daniel estava disposto a pagar com a própria vida, consequentemente, o milagre dele foi gigantesco. Abraão, para fazer aquilo que Deus mandou, estava disposto a entregar o próprio filho, consequentemente, ele se tornou o pai da fé. Noé, pela revelação que ele teve, se dispôs a trabalhar 100 anos num projeto, de uma coisa que ainda nunca tinha existido, chamado chuva. Ele vai lá e trabalha por 100 anos naquele projeto. Que nível que está a nossa obediência a Deus? Às vezes a gente olha para essas histórias, a gente fica fascinado, e quantas vezes, igreja, sinceramente, a gente não pergunta, Senhor, por que nós não vemos milagres ainda mais extraordinários? Por que nós não vemos esse resultado? Mas quanto nós temos pago, quanto nós temos nos dedicado, quanto nós temos confiado em Deus, a ponto de chegarmos a ver essas coisas. Antes do avivamento tem quebrantamento, tem oração, tem joelho dobrado, tem conhecimento da palavra, tem sede pela presença de Deus, aí os resultados aparecem. Eu não estou preparando você para te deixar culpado, eu estou preparando você para viver o extraordinário. A gente precisa acreditar, a gente precisa lançar fora toda a incredulidade, debaixo da oração, debaixo da fé que nós temos em Jesus Cristo. Olha só esse decreto: pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído. O reino de Deus permanece até hoje, vai permanecer por toda a eternidade, o seu domínio jamais acabará. Igreja, vale a pena orar, sabe por quê? Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, ele livrou você, ele livrou a ser vivo, ele tem bênção, tem livramento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu não creio que só uma força de vontade ou um entendimento humano é capaz de nos levar a uma vida de devoção e oração. Eu não creio nisso. Eu não acho que só com a nossa mente a gente possa conseguir alguma coisa. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer um plano comigo, você pode fazer um projeto comigo. Se esse projeto não for baseado numa dependência total do Espírito, se uma pontinha de nós achar que somos nós que vamos conseguir viver como Daniel vivia, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir a partir do momento que a gente entender essa dependência. Tudo que nós conseguimos é pela graça. O que nós vemos em Daniel, uma manifestação da graça de Deus. O que nós vemos em Daniel? Jesus. Vemos Jesus? Vemos Jesus. Quem que é aquele que saiu vivo da cova? Jesus. A morte não pode segurar Jesus. Daniel é aquele que foi preso por alguma coisa que ele não merecia. Jesus, condenado à morte por uma coisa que não merecia. Jesus é aquele que foi condenado à morte por algo que ele não merecia. Daniel intercedia, Daniel orava. Jesus é aquele que intercede por nós. João capítulo 17, intercessão de Jesus na terra.
Romanos capítulo 8, verso 34, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Jesus é aquele que intercede, Jesus é aquele que sofreu a pena de morte, mesmo sendo alguém justo. Jesus é aquele que não ficou preso na cova, não ficou preso na sepultura, mas venceu a morte. No outro dia, quando os reis abriram, quando o mundo descobriu, a pedra tinha sido arrolada ao chão, a terra tremeu, o sol parou, e o nosso Salvador se levantou para nos dar esperança. Então que em Daniel você possa ver Jesus, que em Daniel você seja impactado por Jesus, porque você vai conseguir por Jesus. Em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Você não sabe como orar? Bem-vindo ao clube. Paulo fala assim, nós não sabemos como orar. Eu penso, Paulo não sabia orar? O Michel então? E agora, né? E tantas pessoas falam, eu não oro porque eu não sei orar. Eu também não, Paulo também não. Mas o Espírito Santo sabe, então vem comigo que vai dar certo. E aí eu fico pensando, por último aqui, fico pensando no seguinte, quando a gente vai lá para Hebreus, eu não vou falar para você abrir, que eu já estourei aqui. Quando a gente vai lá para Hebreus e diz assim, Hebreus, que as coisas que aconteceram no Velho Testamento, mar aberto, Daniel na cova dos leões, tudo isso. Hebreus capítulo 11, se não me engano, no verso 33, vai dizer aqueles que pela fé, fecharam a boca de leões, vai trazer a história de Daniel lá em Hebreus. Se no Velho Testamento aconteceu tudo isso, Hebreus diz assim, que o Novo Testamento é superior, que a graça é superior, que as coisas que acontecem no Novo Testamento são superiores. Eu olho para tudo isso e eu vejo, não tinha acontecido o derramado do Espírito Santo, não tinha sido constituída a igreja, não tinha sido revelado plenamente Jesus, e esses homens viviam tudo isso, e o que nós estamos vivendo, igreja? Eu volto no ponto que eu tenho pregado aqui, nós estamos com uma Ferrari andando a 30 km por hora, nós temos um potencial gigantesco, mas o que nós não entendemos? O preço da oração. Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 10, verso 18 e 19, que eu preguei a semana passada, entremos com confiança pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. A oração ela se dá por esse novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. Sabe quanto custa a sua oração? A cruz do Calvário, a vida de Jesus. A gente vai orar ou a gente não vai, né? Eu vou parar de falar porque a gente precisa orar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso.